dando conferência nos Estados Unidos para centenas de profissionais da minha área, em aula de mestrado e doutorado. Eu perguntei para a plateia: quem tem algum tipo de seguro? Claro, nos Estados Unidos tem seguro até para acidentes na calçada. Todo mundo levantou as mãos. Eu perguntei: quem tem seguro emocional? Ninguém se arriscou a levantar as mãos. Nós não fazemos seguro emocional e não gerimos pensamentos. E fiz um teste de qualidade de vida em relação à síndrome do pensamento acelerado. Qual o resultado? Tinha que internar quase todos. Em conferência para 50 empresas psicologicamente mais saudáveis do Brasil, um teste de qualidade de vida mostrou que essas empresas tão saudáveis, aparentemente, quase todos deveriam ser internados. Diretores e gestores de recursos humanos. E vocês, passariam no teste? Sim ou não? Parabéns pela sinceridade. Como vocês foram honestos, vamos fazer um teste então aqui. Só vou dispensar os meus amigos que estão aqui na frente, porque eles não precisam de psiquiatra. Até os psiquiatras estão precisando de psiquiatras hoje. O Adelar disse. Bom, levante as mãos com honestidade, só para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo com a sua mente e para vocês terem uma ideia do que está ocorrendo com seus filhos. Eu vou às lágrimas ao falar sobre isso. Nós estamos destruindo a infância e adolescência dos jovens do mundo todo. Trabalho intelectual escravo. A mente deles não para de pensar e estão apresentando quase todos os sintomas que eu vou lhes dizer aqui. Quem é que acorda cansado? Levante bem as mãos, por favor. Uma plateia de cansados. Olha, tem uma loira ali, uma mãe loira, tão cansada que nem consegue levantar as mãos direito. Levantou, precisa segurar apoiado pelo outro braço. Dores de cabeça, levante as mãos. Dores musculares. Irritabilidade. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Acho que eu vou tomar um pouco de água aqui. Não é que elas são lentas, é que vocês são rápidos demais. Os melhores profissionais estão... Tem pessoas que não conseguiram abaixar as mãos ainda. Os melhores profissionais da atualidade estão apresentando os mais altos índices da síndrome do pensamento acelerado, os mais proeminentes sintomas. A nossa mente está num ritmo tão alucinante que nós queremos que todo mundo siga esse ritmo. Então, quando alguém não consegue dar resposta no nosso nível, não consegue entender as coisas do nosso nível, não consegue acompanhar o nosso raciocínio, nós nos estressamos. Claro que se for uma pessoa lenta demais, vai estressar uma pessoa rápida demais. Mas nós temos que entender que cada pessoa tem seu ritmo, tem sua gênese, suas origens e tem seu modus operandi. Lembre-se, ninguém muda. Temos o poder de, se você quiser transformar uma pessoa lenta em super lenta, tente mudá-la a fórceps, a ferro e fogo. Não funciona, porque planta janela, e uma janela killer fecha o circuito da memória. E naquele momento ela deixa de pensar e reage sem pensar. Parabéns, vocês entenderam. Um último sintoma, tem vários outros, vou ficar só nesse. Levante as duas mãos se o tem. Quem tem déficit de memória ou esquecimento? Quem não levantou as mãos é porque se esqueceu de levantá-las. Estamos tão esquecidos na atualidade que às vezes esquecemos o nome dos colegas de trabalho. E para não ficar chato, damos um jeitinho brasileiro. Qual o seu nome todo, hein? Para saber o primeiro nome? Tem pessoas que esquecem-se aonde estacionar o carro. Quem já esqueceu onde estacionou o carro? Levante as mãos. Olha lá, quase todo mundo. Aí alguns ficam tão preocupados e diz que eu no 190. Aí vem o guarda, faz o boletim de ocorrência, de repente ergue os olhos e encontra o bendito carro. Para não ficar chato, diz: o ladrão teve compaixão de mim.
Não procure o seu médico para esse esquecimento corriqueiro. Sabe por quê? Ele também está esquecido. Déficit de memória na atualidade, déficit corriqueiro, claro, não vale se você esquecer o seu nome e nem o nome do seu parceiro ou parceira. Mas déficit na atualidade, normalmente, reflete um cérebro esgotado pela hiperconstrução de pensamentos. E o cérebro, como percebe que o eu, que deveria exercer a função não cognitiva de gestor da mente humana, como ele não exerce essa função, o cérebro desliga os arquivos, apaga o acesso aos arquivos ou às janelas da memória, e nós esquecemos de milhares de pequenas coisas durante o dia. Portanto, o déficit de memória não é um problema como se imagina, embora tenha algumas consequências. Ele é uma proteção cerebral contra um eu que não assume o seu papel de líder do teatro da mente humana, de ator principal, de gestor psíquico. O eu representa a vontade consciente, o eu representa a consciência crítica, a capacidade de escolha. O eu que hoje nós advogamos não é o eu realizador de tarefa. Eu faço, eu quero, eu executo. Este eu que todos os dias nós empregamos numa frase, ele é apequenado, ele é imaturo, ele não é um grande líder de si mesmo, porque ele não tem consciência que ele deve dar um choque de lucidez em cada pensamento perturbador, deve desacelerar os pensamentos, deve contrapor-se, impugnar-se contra as fantasias, contra as preocupações, ele deve proteger a emoção. Esse eu, como não tem essa consciência mínima, ele se torna, como eu disse, um executor de tarefas. Ele dirige o carro, mas não entende nada do motor. Se tiver algum probleminha, ele não consegue entender. Eu estou usando a metáfora do carro. Ele dirige a mente, mas não entende nada dos seus traumas, dos problemas, dos seus conflitos. Ele nem sabe, por exemplo, que devemos dar um choque de lucidez em cada experiência fobia. Ou seja, devemos conversar com os nossos fantasmas. Certa vez, dando conferência na Romênia para meus leitores e para plateias diversas também, como médicos, professores, e lá inclusive eles estavam aplicando pais brilhantes, professores fascinantes nas escolas, fazendo até teatro de uma metáfora que eu falo no final do livro. A Romênia tem a Transilvânia. Na Transilvânia tem o quê? A lenda do Drácula. Não há vampiros fora de nós. Há pessoas que nos perturbam, nos machucam, mas há vampiros dentro de nós. Ou seja, toda vez que nós sofremos por antecipação, nós vampirizamos a nossa alegria, o nosso prazer. Toda vez que ruminamos o passado e desenvolvemos sentimento de culpa, raiva, vingança, nós vampirizamos a nossa tranquilidade. Todas as vezes que nós nos tornamos máquinas de trabalhar e não contemplamos o belo, não fazemos das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, nós vampirizamos o prazer de viver. Há muitos fantasmas que o Homo sapiens cria ao longo da sua trajetória, e é quase que surpreendente que nós não fazemos a higiene mental, nós não conversamos, não desenvolvemos um autodiálogo com esses fantasmas, com essas fobias, com esses traumas, com esses conflitos. E deveríamos fazer. E nós estamos ensinando as crianças, os seus filhos, os seus alunos,